Bom dia! O programa de hoje será um debate sobre a parceria público-privada no sistema prisional brasileiro. Atualmente, esse sistema é mantido pelo Estado, responsável por zelar pela integridade física e moral daqueles que se encontram sob sua guarda. Vale lembrar que o respeito à integridade humana é uma garantia na Constituição brasileira. Isso na teoria. Na prática, o que vemos é o caos total nas penitenciárias, onde o desrespeito à vida é constante. A solução, então, seria a privatização? Os convidados de hoje são o advogado Ricardo Lara, pertencente ao grupo de amigos e familiares de pessoas em privação de liberdade, e ao grupo de pesquisa Ação, Violência, Criminalidade e Direitos Humanos. O nosso segundo convidado, Mauro Matias de Almeida, é pós-graduado em Poder Legislativo pela PUC-MG. Já foi vereador de Belo Horizonte pelo PMB e hoje é chefe do gabinete do vereador mineiro Henrique Braga. Bom dia! É isso mesmo? A solução para o caos das penitenciárias está na privatização do sistema prisional? Então vamos lá. Mauro, eu queria saber a sua opinião. A solução seria a privatização? Por quê? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite aqui da Estácio de Sá, de participar de um programa que eu acho que isso é importante, especialmente na formação das pessoas, né? E no foco que é o jornalismo, né? Bom, com relação à pergunta, essa hoje virou quase que uma instituição, mais do que um projeto de lei criado na década de 90, as instituições, que seria no caso essa parceria público-privado, né? E eu acho que é fundamental, por exemplo, sim, principalmente para atender o nosso sistema de hoje, um sistema hoje bastante degradado, né? Eu acho que não teria outra alternativa o Estado. Eu acho que o Estado ele tem que ocupar de coisas mínimas, ou melhor, ele tem que ser menos Estado em determinadas ações. E uma delas, eu acho que é o sistema carcerário também, de cuidar desse pessoal. Eu acho que esse pessoal, essa população carcerária, eu acho que ela precisa hoje realmente de trabalho. Aconteceu na década de 20, salvo melhor juízo, na década de 40, de 20, de 40, quando foi criado a penitenciária agrícola de Neves, em que aquela população carcerária ela trabalhava inclusive para o seu próprio sustento, né? Eu acho que isso que deveria dar continuidade. Hoje o que se coloca? Até há pouco tempo, foi até desativado aqui na Lagoinha, você se lembra muito bem, que tinha uma delegacia lá que chamava depósito de preso. Agora você imagina o que seria um caso de depósito de preso. Depósito de preso, você imagina, por exemplo, um amontoado de gente julgado lá sem a mínima condição e ficando completamente sem fazer absolutamente nada, né? Sem dar um mínimo de contribuição, inclusive até para a sua sustentabilidade, né? Então, essa parceria público-privada, em passar isso para, por exemplo, o setor privado, como acontece, por exemplo, nas penitenciárias, pelo menos eu não sou especialista na área, né, porque às vezes eu até gostaria de esclarecer isso antes, eu não sou especialista, por exemplo, na área, né? Eu trabalho muito com processo legislativo, né, dentro da área legislativa. Mas a gente vê pelas reportagens que a gente tem acesso, os jornais, as reportagens e tudo, você vê que no sistema americano funciona muito bem. As pessoas têm uma atividade produtiva para a sua autossustentação. E precisa ter isso mesmo, porque senão você vai criar uma universidade delinquente. A pessoa entra para lá para cumprir a sua pena e que deveria ser cumprida com dignidade, com respeito e tudo, e especialmente com trabalho, e acaba saindo um universitário, um pós-graduado do crime. Né? Isso cometendo, Mauro, inclusive, delitos. Eu queria fazer uma colocação aqui, até meio provocativa. Eu queria, antes de fazer essa provocação, passar para o Ricardo Lara. Ricardo, por que você é contra a privatização dos presídios? Bem, primeiro... Seria o Estado não tem competência para ser um gestor das suas obrigações? Não, o que acontece não é bem isso. O Mauro fala em Estado mínimo. Essa ideia de Estado mínimo, ela surge com o neoliberalismo, quando entram no poder o Ronald Reagan nos Estados Unidos e a Margaret Thatcher na Inglaterra. Essa política neoliberal, ela pretende retirar do Estado algumas obrigações, criando-se então um Estado mínimo, dando liberdade aos mercados. O que acontece então é o seguinte: a partir desse momento, com o avanço do capitalismo, existem
nessa sociedade comunista, comunista não, consumista, um problema que é o seguinte: quem não se adequar a esses padrões tem que ser excluído, tem que ser neutralizado. Por isso, a partir da década de 70 até hoje, os Estados Unidos quadruplicaram a sua população carcerária, inclusive com os presídios privados. O que acontece? Privatizando os presídios, faz com que essas pessoas que não têm nada, que não servem para o capitalismo, que são tidos como, entre aspas, inúteis a essa produção, faz com que elas sejam neutralizadas. E com isso, faz com que elas acabam se tornando consumidores de uma indústria de controle e de uma indústria do crime que é muito próspera, que gera lucro para determinados grupos que acabam decidindo sobre o poder de vida e morte, decidindo sobre a liberdade de determinadas classes que são escolhidas. O direito penal, ele desde o princípio, ele é seletivo, ele escolhe quem deve ser punido. No caso dos Estados Unidos, a população carcerária é praticamente toda de negros e latino-americanos. Ou seja, privatizar o sistema prisional não é uma solução adequada para as pessoas. É uma solução muito boa para quem quer obter um lucro em cima da desgraça alheia, quem quer lucrar com a dor e com o sofrimento dessas pessoas. Certo, obrigado, Ricardo. Então nós vamos deixar aqui mais uma pergunta para os dois responderem. Eu vou começar pelo Mauro, né? O Ricardo pôs a posição dele, né? Então, você que é a favor do sistema da parceria pública-privada, como o senhor disse, a respeito da dignidade, né? Tal. E o Ricardo falou que a população carcerária aumentou com a privatização, né? Então, como que o senhor vê a possibilidade, assim, de penas alternativas ou outras saídas? Porque já está provado que o sistema carcerário, que compõe desde a cadeia até a penitenciária, não funciona, né? É um lugar de segregação, onde pessoas criminalizadas por certos comportamentos são segregadas, né? Não seria a parceria público-privada, a omissão do Estado de só segregar em depósitos, uma falta de criatividade para reabilitar? Porque a gente sabe que para reabilitar, a função do sistema prisional seria reabilitar, mas é uma escola do... Como que você coloca isso? Bom, nós temos que... esse tema é um tema muito interessante, né? Eu acho que para a gente saber, por exemplo, como é que se encontra a situação carcerária hoje no Brasil, você não precisa ir muito longe, sabe? Basta abrir os jornais e ver o que acontece. Eu acho que até como as penas alternativas, eu acho que é uma solução, eu acho que é uma coisa muito importante, é um avanço muito grande. As APACs construídas, por exemplo, no Estado, em Divinópolis é exemplo e tudo disso, é muito importante e tudo. Mas o que nós estamos focando é o seguinte: o que o preso faz? Qual que é a finalidade? Ele tem que cumprir uma pena determinada pela sociedade, tá certo? Ele precisa cumprir essa pena. Agora, ele precisa cumprir essa pena com dignidade. É o que nós estamos... Eu acho que isso aí já é pacífico entre essas duas discussões com relação o cumprimento da pena, tá certo? Ele precisa cumprir. Agora, ele não pode ficar uma pessoa, tá certo? Dentro, por exemplo, de um sistema lá, superlotado, que não tem função nenhuma para preso, nenhuma, ela não existe função. Você simplesmente joga as pessoas lá e pronto, sem o mínimo de cuidado, como se fosse um bando de animais. Então, o que eu entendo? Eu acho que o Estado, ele não dá conta. Infelizmente, o Estado não dá conta. Haja visto em outras questões, como o caso da comunicação, da telefonia e tudo, que o Estado não tem que cuidar. O Estado, em determinados momentos, em determinada época, ele fabricava turbina de avião, lingerie, carro, tinta. O Estado não é para isso. O Estado é para cuidar de educação, o Estado é para cuidar do meio ambiente, o Estado é para cuidar da saúde. O sistema prisional hoje, da forma que está instalado, ele não funciona não. Eu acho muito importante você ter essa combinação, tá certo?
privada, justamente privatizar isso, para colocar esse povo para trabalhar. As escolas hoje, há uma necessidade, as escolas públicas há uma necessidade muito de equipamentos, por exemplo, lá. Por que esse pessoal não está fazendo? Isso independentemente, por que esse pessoal não está, por exemplo, se autossustentando através de produzindo seu próprio alimento lá dentro, produzindo coisas que podem ser interessantes para o Estado? O que nós não podemos deixar é da forma que está sendo colocado ali. Você coloca, montou e tudo. Depósito de preso, pô. Depósito de preso, é brincadeira uma coisa dela. É como se fosse um entulho. Pega o entulho, pega esses ovos todos podres, jogam para lá e deixa apodrecer por lá. O que é que você acha que isso ressocializa? Agora, isso você pode fazer também. Você pode utilizar. As APACs funcionam muito bem, tá certo? As penas alternativas, o Eduardo Costa deu uma entrevista outro dia muito interessante lá, né? Queimou o índio Galdino, vai para lá para o hospital de Queimados, tá certo? E vai dar uma assistência lá 24 horas para ele sentir como é que é. Atropelou, vai lá pro politraumatismo lá do João 23, para ele cumprir a pena dele lá, para ele saber como é que funciona. Preso não pode ficar, preso tem que trabalhar. Tem que trabalhar, inclusive até para pagar para uma parte. Eu até defendo até uma outra tese da seguinte forma: ele trabalha, ele tem a sua remuneração também, trabalho remunerado, tá certo? Inclusive até com diminuição de pena. Trabalho privado, pode ser privado. Aqui, Mauro, ele trabalha nesse sentido, exatamente. E uma parte para a família dele e uma parte para aquele que ele causou o problema. E você, Ricardo, nessa mesma pergunta que eu fiz para ele, assim, né, que você também não é a favor do sistema privado, né? Você acha que o negócio é privatizar ou é ter mais criatividade para penas alternativas? Ou é a PAC? O quê? Como que nós vamos resolver essa omissão do Estado, né? Eu acho que a gente tem que arrumar uma maneira mais inteligente e menos grotesca do que essa de ficar aprisionando pessoas. O que acontece é o seguinte: o Mauro diz sobre preso tem que trabalhar. Preso tem que trabalhar para quem? Eles trabalham e têm a redução de pena. Eles trabalham e ganham muito abaixo do que um trabalhador normal. Às vezes, as pessoas que querem empregar uma pessoa, às vezes emprega porque sabe que por ele estar numa condição de ser condenado, paga menos para ele. Privatizar o sistema não vai levar a uma redução dos índices de criminalidade. Não é privatizando o sistema, não é criando um presídio com 3.040 vagas em Ribeirão das Neves que nós vamos ter mais segurança, que nós vamos ter mais paz. Propostas muito mais inteligentes. O sistema APAC, Associação de Proteção e Amparo ao Condenado. Lá, as pessoas que estão lá, elas têm índice de recuperação de 90%, enquanto no sistema prisional é de 15%, de acordo com dados do projeto Novos Rumos na Execução Penal do Tribunal de Justiça. A PAC é uma maneira muito mais humana de se tratar a questão criminal. Privatizando os presídios, o que a gente vai ter é um aumento da criminalidade. Porque, imagine só, quanto mais cadeias a gente construir, privadas, mais a gente vai encher, porque é interessante para eles, eles ganham por preso. Um preso atualmente, hoje em dia, em Minas Gerais, ele custa por volta de R$ 1.700. No sistema privado, ele vai custar mais de R$ 2.200. Olha só a diferença entre um sistema privado, como quer se implantar em Minas Gerais, e o sistema de APAC. Como que uma empresa que precisa, para produzir esse projeto, que é um trabalho ela vai ter 27 anos de concessão, em 27 anos de concessão, um contrato estimado em 2 bilhões, mais de 2 bilhões e 100 milhões de reais, o que ela vai querer? Ela vai querer que mais pessoas sejam presas. Diferentemente do projeto APAC, que pretende humanizar a pena e tratar de maneira mais digna essas pessoas. Então, se a solução é resolver o problema da criminalidade, tentar achar uma solução,
Por que então investir 2 bilhões e 100 milhões num presídio privado ao longo de 27 anos, com 2 bilhões e 100 milhões? Dá para a gente investir em educação crítica de qualidade, dá para a gente investir em saúde, dá para a gente tirar essas pessoas que estão numa condição de miserabilidade muito grande dessa condição. O que acontece é o seguinte, hoje em dia a pobreza é criminalizada. Eles acabam sendo os alvos desse sistema. Então, não seria muito mais interessante investir na APAC? Aqui, vamos concluir essa etapa, a gente passar para o segundo bloco, a gente volta com as discussões, né? Vamos para um rápido intervalo comercial e na volta mais uma polêmica sobre a privatização dos presídios. Não saia daí. Eu acredito em Papai Noel. Quem é o Papai Noel? Ele mora no Polo Norte. Vermelho. E até o título dele é Pito. Que ele fica lá no céu. Ele vem a pé. Com a rena. Eu tô pela janela. Pra porta. Eu quero uma boneca. Uma moto de corrida. Uma boneca. Aí o Papai Noel trouxe. Você se sente Shopping Cidade. Estamos de volta com o Ponto Estácio. O tema de hoje é a privatização do sistema prisional brasileiro. Lembrando que estão conosco os advogados Ricardo Lara, que é contra esta privatização, e Mauro Matias Almeida, que é a favor da privatização. Representaria um fardo a menos para o Estado? Então, vamos conversar com o Mauro. A questão, por exemplo, de ser fardo ou não ser fardo. Eu acho que o Brasil, nós estamos num processo de amadurecimento. Tá? Eu acho que o país está crescendo, está melhorando e tudo está desenvolvendo. Nós ainda estamos resolvendo o problema da questão da miserabilidade absoluta que foi comentada aqui no bloco anterior. Ainda temos de 11 a 15 milhões de brasileiros que vivem em estado que faz uma miserabilidade absoluta, é aquele sujeito que faz uma refeição por dia. Ele está abaixo do índice do IDH. Então, nós ainda não resolvemos. Eu acho que tem algumas questões que o Estado ele não dá conta. Ele não dá conta. O sistema carcerário brasileiro, ele não dá conta. Não dá conta. A verdade é essa, ele não dá conta. É tanto que se você abrir os jornais e ligar a televisão, nos telejornais e tudo, como é que fala? Motim aqui, a palavra certa não é motim, não, tem uma outra palavra. Rebelião aqui, rebelião, antigamente falava motim, ou motim é mais usado no aspecto militar, né? Mas rebelião aqui, rebelião ali e tudo, o pessoal fazendo assim com as mãos e tudo, né? Fazendo gestos e tudo, dizendo que aquilo ali está insuportável viver. Como é que você dá condição para esse pessoal se o Estado não está dando conta de resolver o problema de educação, de resolver o problema de saúde que está tudo aí? Se ainda deixar, por exemplo, ter cuidado do sistema carcerário, ele não dá conta, infelizmente. E eu acho que é aí que entra, e a parceria público-privada, ela é muito apropriada justamente para atender essas questões. Hoje, o preso, que é preso hoje em qualquer penitenciária, ele sai doutorado naquela área lá. Ele comete crime muito maiores. Você pode ter alternativas, como nós temos a ASPAC, que já foi comentado aqui. Parece que eu estou repetindo o mesmo discurso, mas é o mesmo discurso que tem que ser repetido mesmo.
tá certo? As APACs funcionam? Funcionam. O que acontece? Os presos trabalham? Trabalham. Tá certo? As penas alternativas, elas são importantes? São importantes. Elas funcionam? Funcionam. Mas o Estado não dá conta, por exemplo, da quantidade de presos. E não é que não diminuiu nada, não. Então eu acho que o Estado tem que ser mínimo mesmo, sabe? Ele precisa ser mínimo. E o Estado, quando se fala, por exemplo, do gasto, é porque ele gasta mal. Ele gasta mal e não aplica naquilo que é necessário. Infelizmente funciona. A máquina é muito pesada, inclusive até com o seu aparelhamento, hoje, por exemplo, no Estado brasileiro. No Estado brasileiro, na prefeitura, nós estamos tendo um problema sério lá de desmonte, por exemplo, na prefeitura. Parece que um assunto não tem nada a ver com o outro, mas tem tudo a ver. Você entendeu? É porque o Estado não aguenta sustentar, por exemplo, o sistema do jeito que está. Aquilo tem que ser, essas parcerias, esses projetos de lei que foi aprovado, tanto no Congresso Nacional como nas Assembleias Legislativas, ele é importante para o bom funcionamento. Você não pode, o preso tem que se manter, tem que se automanter. Só um momentinho, Mauro, te interrompendo por gentileza, é porque eu queria saber a versão do Ricardo sobre isso. A privatização resolve o problema? Não resolve. Por quê? Não é com mais prisões que nós vamos resolver o problema da segurança e da criminalidade. A própria mídia, ela alardeia um discurso que prega medo e insegurança nas pessoas, fazendo com que elas fiquem apavoradas. A solução não é construir presídios. Se o presídio não reabilita ninguém, não ressocializa ninguém, a única coisa que ele faz trazer é rejeição social e mais reincidência, por que insistir num modelo que já está falido há 200 anos? Não seria muito mais inteligente, então, já que o Mauro disse que o Estado não consegue resolver os problemas de educação, de saúde, mas será que por que tratar o crime como política pública? Uma política de encarceramento em massa desses pobres e miseráveis. Não seria mais vantajoso, então, pegar esse dinheiro, investir em mais APACs para o sistema prisional, ao invés de encarceramento, que já foi comprovado que não funciona, e investir em mais educação crítica, em mais qualidade de vida para essas pessoas, porque as pessoas, às vezes, elas são levadas a cometer um delito, dada a condição de miserabilidade delas. Hoje, transforma-se uma guerra contra a pobreza em guerra contra os pobres. O censo penitenciário mostra que 95% da população carcerária é pobre, que 82% só tem o ensino fundamental. Então é o seguinte, qual que é a proposta? É uma proposta de higienização, de tirar essas pessoas que não interessam, entre aspas, para o Estado? Ou é uma política de reinserção, de ter todo mundo uma vida digna, de fazer com que todo mundo tenha uma vida digna? Qual é a grande questão? A quem interessa isso tudo? Ricardo, eu vou deixar mais um aqui, provocação para os dois, né? Então eu vou ler uma pergunta aqui que chegou pelo Twitter, né? Eu vou para os dois, aí vamos começar com o Mauro, né? Os objetivos que as parcerias públicas-privadas propõem não poderiam deixar de ser alcançados diante da necessidade de diminuir custos e ampliar a lucratividade? Que o telespectador quer saber o seguinte: é certo lucrar com a miséria humana, né? A gente pode dar vários exemplos de coisas que lucram com a miséria humana, né? A medicina muitas vezes lucra com a miséria humana. A gente sabe que a pergunta é o seguinte: o negócio é deixar alguém ter lucro, né? Ou dignificar a vida? Porque dignificar a vida seria assim... Existem comportamentos que têm que ser criminalizados, que poderiam deixar de ser criminalizados? Por você, Mauro, porque é isso que faz o inchaço do sistema prisional. Como descriminalizar certos comportamentos? Deixa eu só te falar uma coisa. Eu perdi eu dei um pique aqui. Você podia só me repetir o finalzinho? Você falou um negócio com relação do... Me fala aí, dei uma voada aqui. Não, eu queria saber o seguinte, que... Se lucram, por exemplo, a questão do lucro. Primeiro nós temos que definir que tipo de sistema que é o nosso. Nós vivemos no quê? Num sistema socialista, num sistema capitalista, tá certo? Num sistema comunista, num sistema democrático, democrata social,
né? Sabe? Então a gente definir. Eu acho que nós vivemos num mundo capitalista. O Brasil, eu sei que ele vive no... Eu acho que não é, a questão, por exemplo, as pessoas desenvolvem as atividades para ter lucro, tá certo? Uma coisa é você ter lucro e outra coisa é você exacerbar o seu lucro. É outra coisa, é outra questão, né? Eu acho que o sistema carcerário hoje está falido. Da forma que está colocado aí, está falido, né? Hoje eu não vejo nem com punição. Ele nem pune, muito antes pelo contrário. Você entendeu? Ele melhora a condição para a criminalidade, para o ato criminal. Então eu acho que essa coisa tem que ser autossustentável. Sabe? Parece que eu estou sendo até repetitivo, é porque também eu não sou da área e não tenho dados, por exemplo, dados estatísticos e tudo com relação a isso. Talvez o Ricardo tenha mais essa. Eu estou falando mais aqui como um espectador, uma pessoa que convive dentro de uma sociedade. Eu acho que o Estado tem que cuidar de determinadas coisas, ele não pode cuidar do sistema prisional. E o sistema nosso ele é capitalista. Ele é capitalista e nós funcionamos como tal. Muda-se o sistema, então. Tá certo? Muda-se a Constituição. Esse é o Estado. Não é para ter lucro exacerbado, não. Mas eu acho que tem que funcionar e eu acho que o preso teria que se autossustentar. Ele precisa se autossustentar. Vai lá, Ricardo. Eu queria a sua opinião. Depois eu quero voltar nisso, que eu perdi um negócio aqui. Tá. Tudo bem. O sistema, a ordem mundial hegemônica, ela é capitalista. Mas nem por isso a gente tem que concordar com todas as mazelas que ela produz na nossa sociedade. Vender a nossa população mais carente para um grupo de investidores que negociam, que vão negociar suas ações na bolsa. Você imagina, nós estamos vendendo as nossas pessoas, vendendo o povo brasileiro para investidores negociarem na bolsa. O sistema capitalista tudo bem, nós temos que ficar parado e ficar quieto por causa disso. É óbvio que eles querem ter lucro. O exemplo americano é o melhor exemplo. O melhor exemplo é o exemplo americano. Uma revista americana que chama Fortune Magazine estampa numa de suas capas assim: como enriquecer rapidamente. Invista em prisões privadas. Tem uma prisão privada nos Estados Unidos que começou na década de 80, que até hoje ela já cresceu 750%. Ou seja, se hoje o Estado gasta R$ 1.700 com o preso, por que ele nesse sistema privado ele vai gastar R$ 2.200? Por que esses investidores hão de querer resolver o problema da criminalidade? Eles vão querer mais criminalidade para pôr mais gente na cadeia. Lógico, eles ganham por preso. Quanto mais pessoas presas, mais dinheiro eles vão ganhar. Então, acaba sendo um projeto genocida que nós estamos querendo implantar contra nós mesmos. A propaganda fala assim, né? Minas avança. Realmente avança por um caminho cada vez mais longe de uma sociedade mais digna e mais humana, e avança por um caminho mais perto da barbárie, do genocídio, que estão querendo fazer com a população brasileira. Só pegando um gancho aqui no que ele falou, com relação, por exemplo, o seguinte, que o sistema ele funciona como guitarra, né? Então nós vamos ter mais criminalidade para a gente produzir mais, para a gente ganhar mais dinheiro. Eu não vejo muito bem por esse ângulo, não. Se o Estado for um Estado mais inteligente, isso tudo. Eu acho que o preso tem que trabalhar mesmo, ele precisa se autossustentar. Agora, tem um outro negócio que nós podemos chamar que seja a regulamentação. Tá certo? Os limites e tudo. Como tem os limites, por exemplo, da lei, tem os limites, por exemplo, da penalidade, você pode também adotar os limites disso aí. Eu não estou dizendo que tem que produzir. O que você falou é o seguinte, que vai aumentar, Ricardo, vai aumentar, por exemplo, é muito mais interessante ter o aumento da criminalidade, vai aumentar, seria muito mais interessante para o sistema. Aí entra o Estado. O Estado ele foi feito justamente para isso, para ele regular essas situações. Para você não acontecer igual acontece com as teles. Tá certo? As telecomunicações, por exemplo, no Estado. Foi importante, por exemplo, a privatização, por exemplo, da telefonia? Foi fundamental. Antigamente, para você ter um telefone, você tinha que pagar R$2.000, R$3.000 por um telefone. Hoje não. Hoje qualquer um tem acesso à telefonia. Tá certo? Então, aí que eu falo que entra o Estado. Você pode regulamentar e o Estado tem competência para isso. Tá.
Tá? Na questão da O regulamentação. abuso, o Estado, né? Na questão da regulamentação, um exemplo dado, o grupo de amigos e familiares promoveu um seminário no Tribunal de Justiça no ano de 2008 sobre a privatização dos presídios. Um funcionário do governo do Estado, que é o responsável pela redação do projeto, o nome dele é Marcos Siqueira. Ele mesmo assume que no modelo britânico, quando o primeiro-ministro ia para o parlamento e os parlamentares questionavam ele sobre os problemas do sistema prisional, ele acabou dizendo que as empresas que tomavam conta desse setor no governo britânico não estavam repassando todas as informações para ele por questão de confidencialidade empresarial. Ou seja, isso é um absurdo. Como é que, além de ser inconstitucional, ilegal, imoral, não é ético. Como é que nós vamos fazer um problema que trata do nosso povo e aí vem e acontece uma coisa dessa? Essas empresas têm um grande lobby. Pois é, Ricardo, eu acho que é aí que entra o Estado. O Estado entra justamente aí, tá certo? O Estado, ele tem que entrar dentro do limite. Extrapolou o limite, entra o Estado, tá certo? Aí precisa ter. O que não pode acontecer nesse país nosso, infelizmente nesse país nosso, é o seguinte: com tantas necessidades, tantas carências que o Estado precisa, e ficar com esse mundo de presos sem fazer absolutamente nada na prisão. E ter um custo operacional muito mais caro para a gente. Cometeu o crime, tem que pagar a pena sim. Tem que pagar. Eu acho que tem que pagar. Seja quem for. De cima e embaixo. Eu acho que deveria começar até de cima até embaixo. Tá certo? O seu tempo estourou, gente, acabou. Então, muito obrigado pela presença, tá? Tá Tanto ótimo, do Mauro quanto do Ricardo. E a gente vai terminar o programa. Muito obrigado.